Graça e paz sejam com todos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Com grande alegria, nos vemos reunidos uma vez mais para esta celebração que só a Deus pertence, o culto que somente a Ele é devido. Neste domingo que assinala o início de uma semana muito especial, uma espécie de ápice no calendário de celebrações litúrgicas da Igreja, a chamada Semana Santa, na qual, de modo muito particular, os nossos olhares se voltam para a contemplação do mistério da paixão, da morte e da ressurreição gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o chamado Domingo de Ramos, aquele em que relembramos o episódio marcante da entrada triunfal de nosso Salvador na cidade de Jerusalém, aclamado por uma multidão que eleva em sua direção brados de Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor e é filho de Davi. Multidão esta que vai deitando mantos e palmas ao longo do caminho para a sua passagem. E o glorioso Rei vem, humilde, montado sobre um jumentinho, adentrando a cidade onde por fim expiraria em morte cruenta, morte de cruz. A cor vermelha que recobre os paramentos do altar e as vestimentas litúrgicas é evocativo do aspecto ambíguo desta celebração, pois, por um lado, o vermelho nos faz lembrar de festa, e a cidade de Jerusalém estava em festa e grande alvoroço por ocasião da Páscoa judaica. Mas, ao mesmo tempo, o vermelho é a cor evocativa do sangue, e é no contexto da festa em que o Senhor será crucificado e morto, tendo o seu sangue vertido em favor de nós. Este simbolismo é também condensado nesta figura que você vê estampada no paramento do altar. Por um lado, está presente ali a coroa, que aponta para aquele que é aclamado como rei, mas ao mesmo tempo faz-se insinuar em seu centro a cruz, pois o mesmo que é aclamado rei pela multidão será por ela também crucificado. Adentrando a presença do Senhor, contemplando este mistério, trazemos nos lábios um canto de Hosana ao grande Rei. Cântico de número 257 do Inário Novo Cântico, Hosana ao grande Rei. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Que
feche os seus olhos comigo, corações ao alto, nós vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, com temor e tremor, com profunda reverência, adentramos a Tua santa presença uma vez mais, neste domingo tão singular dentro do calendário litúrgico cristão, o chamado Domingo de Ramos, que abre a assim chamada Semana Santa. Senhor, é ambíguo o sentimento que passa pelos nossos corações nesta hora, ao entoarmos cantos de hosana, pois sabemos que, se por um lado o Teu Filho Jesus foi aclamado pela multidão como um rei, por outro lado, por esta mesma, foi também enviado à cruz e à morte atroz. Senhor, é maravilhoso este mistério que nos fala do Teu amor por nós, um amor que leva o próprio Deus a entregar-se por completo e a permitir-se morrer, a fim de que por Ele vivêssemos. Ah, Senhor, não há como compreender um amor tão grande assim, que não tem igual, nem sequer algo que se lhe possa assemelhar. Tu és verdadeiramente tremendo, excelso, maravilhoso, e nós Te adoramos, ó Deus da nossa salvação, na beleza da Tua santidade, cantando o poderoso agir salvífico que manifestas em favor daqueles que escolheste para objeto da Tua graça. Cantamos-Te, portanto, ó Deus Salvador, louvando-Te, exaltando-Te, bendizendo-Te por tudo o que operas e, acima de tudo, pela graça da vida eterna que em Ti logramos encontrar. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, nós Te suplicamos, na mediação do Teu Filho Jesus, aquele que, vindo a este mundo, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e subiu aos céus, e vive e reina pelos séculos dos séculos, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Nesse espírito de saudação, de aclamação ao Rei bendito, é que participamos do canto do coro Aideia Moraes, dirigido pela maestrina Helen Heisley, acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana, com a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Para ver o teu poder e glória, poder e glória, poder e glória.
Convido você, se você puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos abrindo juntos no Antigo Testamento para a leitura do salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este Domingo de Ramos. É o salmo de número 118. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, nele o salmo de número 118, onde nós vamos ler desde o versículo 19 até o versículo 29. Salmo 118, leitura do versículo 19 ao versículo 29, palavra que diz assim: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Adentrando a semana da paixão do Senhor, os nossos olhares se voltam maravilhados para o poder salvífico que tem o amor de Deus por nós. Amor este manifesto de maneira absolutamente inigualável na pessoa de seu Filho Jesus e no sacrifício expiatório que fez em nosso favor na cruz do Calvário. Este mistério nos convida à fé e à entrega confiante de nossas próprias vidas ao Deus que tanto nos ama e nos chama a si. Adentramos, portanto, um tempo de oportunidade no qual podemos buscar ao Senhor, fazendo-o na certeza de podê-lo achar. Um tempo em que somos especialmente convidados à contrição, ao recolhimento, ao exame de nossas próprias consciências, à confissão de pecados, à súplica, à intercessão, um tempo precioso de oração. Se você puder, onde você está, feche os seus olhos, recolha-se para conversar com Deus no íntimo do seu coração por alguns instantes e fazendo na certeza de que o nosso Deus é aquele que sonda os nossos corações e conhece o nosso interior e que nos assegura que aquilo que pedirmos em o nome de Jesus receberemos. Buscai-o, pois. É tempo de orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, maravilhados com o amor que manifestas em nosso favor na pessoa de Jesus Cristo, é que nos achegamos perante o Teu trono de graça uma vez mais, trazendo nas mãos os nossos corações súplices e os nossos motivos de intercessão. Tu sabes, Senhor, daquilo por que temos passado e também das lutas travadas pelos nossos queridos. Tu conheces bem a realidade das nossas vidas e nossas necessidades. Temos muitas carências, ó Deus. Tu sabes melhor que nós mesmos e Tu sabes aquilo de que carecemos. Tens ainda poder para nos prover todo o necessário e um amor que nada nos nega, se para o nosso bem. É assim que nos confiamos a Ti em oração, suplicando-Te pelo Teu favor, expressão da Tua misericórdia sobre as nossas vidas e as vidas dos nossos queridos. Derrama sobre todos nós, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos celestiais e que todas saibamos acolher com corações agradecidos
e lábios transbordantes de louvor. Este é o nosso desejo e a oração que te fazemos, na mediação do Cristo, que é Jesus, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Majestade é o cântico de número 258 que entoamos, cantando a entrada triunfal do nosso Senhor na cidade de Jerusalém, onde viria morrer, mas onde venceria a morte também. Entoamos o cântico sob a direção da maestrina Helen Heisde, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Chegamos ao ato do ofertório e nele, pela graça de Deus, temos a oportunidade de servir a igreja, da qual tanto nos servimos, entregando dízimos e ofertas que são para a manutenção da obra do Senhor. Temos por certo que o Deus que é Senhor sobre tudo e todos, dono de todo o ouro e de toda a prata, todo-poderoso e autossuficiente, não precisa de nós para coisa alguma. No entanto, no seu amor, nos chama a sermos partícipes da causa do seu reino e tomarmos parte nesta obra que é sua, não de homens. Desfrute desse privilégio, participe e seja fiel perante o Deus que é também fiel para com todos. Nesta hora, eu coloco na tela do seu monitor os dados da nossa conta corrente para que você possa tomar parte neste mover da maneira mais prática e segura, utilizando-se dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Por meio desses dados, você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, o seu Pix. Envolva-se, participe, seja uma bênção na vida da igreja, como a igreja é uma bênção na vida de tantos. Vamos orar e pedir ao Senhor que consagre esses recursos com o seu poder. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nas Tuas mãos entregamos aquilo que das Tuas mãos recolhemos. Dízimos e ofertas que testemunham do Teu cuidado, da Tua providência para conosco e que são expressão também do nosso desejo de nos mantermos firmes e fiéis à causa do reino que é Teu, ó Deus fiel. Rogamos-te, Senhor, que consagres estes recursos a fim de que nas Tuas mãos venham a prosperar e possibilitem o avanço da Tua obra, aqui no bairro de Copacabana, onde nos puseste e aonde mais nos dirigires no mover do Teu Espírito.
Este é o nosso desejo e esta é a oração que fazemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém. Convido você, mais uma vez, a abrir comigo a sua Bíblia, se você puder fazê-lo, e desta feita no Novo Testamento, no texto que inspira esta nossa celebração do Domingo de Ramos, o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, segundo a narrativa de Lucas. Estamos no Evangelho de Lucas, portanto, agora no capítulo de número 19, onde leremos desde o versículo 28 ao versículo de número 40. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, lendo desde o versículo número 28 ao versículo de número 40. Palavra que nos fala assim. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler é muitíssimo familiar a toda a cristandade e o episódio em questão familiar a muitos que não necessariamente partilham das tradições cristãs, mas as conhecem, ainda que superficialmente. É sabido que o Cristo expirou na cidade de Jerusalém, onde foi crucificado. E é sabido que fez uma entrada marcante nesta cidade, qual ponto de culminância de sua marcha até ali. Uma marcha marcada por muitos feitos portentosos, atos miraculosos, por assim dizer, e ditos proféticos e de teor algo revolucionário, que iam ao encontro de certas tradições muito caras ao povo judeu e ainda às suas autoridades, especialmente às autoridades religiosas. A cidade de Jerusalém estava em polvorosa. É que dentro das tradições do judaísmo de então, havia algumas festas chamadas festas de peregrinação, nas quais esperava-se que judeus de todos os cantos do império envidassem esforços para rumar em direção à cidade e participar ali, no seu templo, dos ritos que eram os únicos legítimos e autorizados pela religião oficial. A cidade de Jerusalém, no período em questão, o período que antecede a celebração da Páscoa judaica, recebia um influxo de grandes levas de peregrinos que iam se acumulando ali, fazendo com que a cidade fervilhasse de pessoas.
E isto deixava as autoridades romanas bastante alertas. Haja vista que o domínio romano era mantido em localidades como aquela por meio da força e do medo que Roma impunha às populações dominadas. E um clima como aquele de festa e de exaltação popular, envolvendo um número tão grande de pessoas, era um clima propício para ações de insubordinação, de rebeldia, para eventuais revoltas. O influxo de soldados na região, num período assim, era maior, o policiamento mais rígido, mais severo. O clima de festa se mesclava, portanto, a uma certa tensão que permeava toda a atmosfera da cidade e que, por certo, impregnava as autoridades locais, sempre muito receosas de ter de responder severamente às autoridades romanas. Bom, é dentro desta ambiência que Jesus vai se aproximando da cidade e possivelmente ladeado por um grande número de peregrinos em caravana. E os gestos que Jesus vai perpetrar neste contexto, vemos, são gestos nada fortuitos ou casuais. São gestos calculados, deliberados, que visam promover o efeito que efetivamente produzem e que é deveras significativo. E são estes gestos, estas ações que vamos apreciar e que motivam a nossa reflexão nesse dia. O texto começa dizendo-nos que Jesus prosseguia subindo para Jerusalém, uma informação que pode parecer estranho se olharmos para a sua trajetória num mapa e constatarmos que, na verdade, ele está descendo, posto que rumando desde o norte para o sul. Mas o fato é que a cidade de Jerusalém ficava num lugar elevado e por isso aqueles que a ela se dirigem sobem. Jesus está subindo para Jerusalém e agora aproximando das localidades de Betfagé e Betânia, ou seja, bastante próximo da cidade. E ali, na localidade chamada Monte das Oliveiras, conversa com 2 de seus discípulos e dá-lhes uma instrução, para que se dirijam até uma certa aldeia, onde hão de encontrar um jumentinho, ao qual devem soltar e trazer. Este ato é significativo, porque aponta para uma certa capacidade de percepção, de articulação, de antevisão, que nos sugere algo de divino. Aliás, nunca podemos perder de vista este aspecto duplo da natureza de Jesus, que é ao mesmo tempo inteiramente humana e inteiramente divina, enquanto Cristo encarnado. O aspecto humano tende a preponderar de uma certa maneira nos evangelhos, mas o divino está sempre a se afirmar e se impor, e o faz aqui. Jesus descreve para os discípulos algo que eles veriam com uma certa precisão de detalhes que é espantosa, já que naquela localidade, a princípio, ainda não havia estado. Os discípulos atendem à ordem do mestre e verificam a cena que é precisamente da maneira como fora descrita e o obedecem. Há até uma previsão de que sejam questionados pelo seu proceder, mas eles a esta questão respondem usando as palavras por meio das quais foram instruídos. Tudo realizam a contento, trazem o jumentinho até Jesus e, note, trata-se de uma montaria que jamais fora utilizada. Um jumentinho, filho de jumenta, que será agora montado pela primeira vez. E Jesus o monta. E sabe que figura está construindo ao proceder a esta montaria?
Todos somos familiarizados com as profecias que apontam para este ato, e especialmente aquela que fora dada nos tempos do Antigo Testamento e que diz: eis aí vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, filho de jumenta. Nós conhecemos esta palavra, que já tivemos a oportunidade de ler algumas vezes, especialmente neste período do calendário litúrgico, e que já tivemos a oportunidade de ouvir sendo lida outras tantas. E se isto é algo que conseguimos encontrar impresso em nossa memória, imagine você na memória daqueles homens e mulheres contemporâneos de Jesus. Sim, porque para eles a memória dos textos era algo ainda mais caro. Estamos falando de populações em meio às quais a prática da leitura não era algo comum ou facultado a muitos. Na verdade, o exercício de ler e escrever era, via de regra, restrito a um pequeno grupo de profissionais e privilegiados, a saber, os chamados escribas. Escribas eram profissionais encarregados da escrita e também da leitura. E se você precisasse que um texto fosse escrito, ou precisasse interpretar uma escritura que recebeu, a carta de um familiar, por exemplo, era necessário recorrer a um destes profissionais, o escriba, que interpretaria o texto ou até mesmo redigiria-lhe uma resposta em seu nome. Imagine você o papel que desempenham estas figuras numa sociedade como a sociedade judaica de então. Toda ela calcada em textos legados pela tradição. Sim, textos muito caros a todos, que regulavam a vida social até mesmo em muitos dos seus pormenores e que eram conhecidos tão somente por memória ou por uma tradição chamada oral. Os textos eram transmitidos oralmente, geração após geração, e retidos ao máximo, na medida do possível, na memória de cada um. Todo judeu conhecia as expectativas acalentadas no seio da nação acerca do Salvador que viria um dia, do filho de Davi, do rei prometido que se assentaria no trono de Jerusalém e restauraria a glória de Israel. Todos conheciam as profecias que anunciavam a sua figura e delineavam os seus contornos. A figura de um rei que, humilde, vem montado não em cavalo ou corcel, não em montaria gloriosa e de guerra como aquela praticada pelos reis de outras nações, mas servo do Senhor, viria humilde, montado sobre um jumentinho. Reforço, não uma montaria de tempos de guerra como cavalo ou corcel, mas uma montaria de paz. Haja vista ser este o seu reino, o reino mediante o qual se instauraria a paz. Não uma paz qualquer e efêmera, mas a paz duradoura que procede do Senhor, o Deus de toda a paz. Todos eram capazes de reconhecer na plasticidade da cena a figura que agora se lhes apresentava. Jesus, humilde, montado sobre um jumentinho, adentrando a cidade de Jerusalém com ânimos e sentimentos tão aflorados por ocasião da efervescente circunstância da festa pascal, é imediatamente reconhecido como o Messias prometido. Não por acaso, é logo aclamado pela multidão, com brados de Hosana. É bem verdade que a expressão em particular falta ao texto lido, ao relato lucano, mas está presente nos relatos
que estão em paralelo a este. Haja vista ser este um texto de quádruplo testemunho, por assim dizer, pois este episódio é relatado pelos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. E fica o convite para que você venha complementar a sua reflexão e aprofundar o seu estudo deste passo da trajetória de Jesus, fazendo a leitura dos textos correlatos em Marcos 11, em Mateus 21 e em João 12 também. Ora, ali estava perante os olhos de todos o filho de Davi, o rei que vinha, e era impossível conter os brados da multidão. Todas as esperanças acalentadas por séculos e que apontavam para a vinda do Cristo, agora convergiam para a figura do humilde montador do jumentinho. E é assim que Jesus se vê alvo dos brados de bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. Está reconhecido, portanto, como aquele que catalisa os anseios e que vai deflagrar, portanto, o processo inevitável de restauração da glória de Israel. E se, por um lado, isto é motivo de grande alegria para muitos, por outro lado, é motivo de graves preocupações para outros tantos. As autoridades religiosas estavam muito preocupadas. Aquele era um contexto político tenso e o equilíbrio das forças muito delicado. Estamos falando de um tempo em que Roma rege todo o mundo conhecido e há somente uma autoridade real, em última instância, que deva ser reverenciada, temida e obedecida. A autoridade do rei de Roma, por assim dizer, de César, do seu imperador. É temerário que uma outra figura seja aclamada rei num contexto assim. Ainda mais estando as autoridades romanas tão alertas, dado este contexto de efervescência social promovido pela Páscoa judaica. Os soldados podem interpretar de maneira muito negativa esse alvoroço que vai se avizinhando às portas da cidade e podem agir de maneira muito dura na reprimenda a uma ação que facilmente seria considerada subversiva. Muitos inocentes podem acabar pagando um preço demasiado elevado por estes brados inconsequentes. E é assim que as autoridades judaicas começam a se armar, a se precaver, a se articular e até mesmo dizem: mestre, repreende os teus discípulos, proíbe-os para que não continuem a protagonizar esta cena que é tão perigosa e indesejável. Mas Jesus lhes respondeu, como nos termos do versículo 40, asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Jesus está dizendo é: aquilo que foi agora deflagrado e que acha-se em curso não pode mais ser interrompido. A vontade do Senhor irá adiante e prevalecerá. Jesus está falando da própria missão que cumpre aqui nesta terra por mandato do Pai Celestial. Está falando da maneira como os acontecimentos se sucedem agora, não por força do acaso, mas em consonância a um desígnio divino, sobremodo elevado, firmado desde as alturas e desde a eternidade, por assim dizer. Jesus está falando de um processo que não poderá ser interrompido ou revertido, qual seja a vitória definitiva da santidade sobre o pecado e da vida sobre a morte.
É este o papel que ele veio desempenhar, esta a missão que veio cumprir. Veio resgatar os pecadores, as ovelhas perdidas da casa de Israel, trazendo-as de volta ao aprisco santo do Senhor, rompendo os seus grilhões, desfazendo as suas cadeias, trazendo-as para junto do Pai Celeste, que a todos conclama a si. Jesus está ali precisamente nesta condição, a de Rei dos Reis, a de Senhor dos Senhores. É bem verdade que o reino que prefigura é muito distinto dos reinos humanos, e isto ele reafirmará, inclusive por ocasião de seu julgamento perante o procurador Pôncio Pilatos, que o sentenciará à morte. É bem verdade ainda que a natureza do seu reinado é de igual modo ímpar. Seus poderes não serão os poderes políticos, militares ou outros conhecidos pelos demais monarcas terreais, mas pelo contrário, serão os poderes eternos e divinos que se afirmam com a força do amor. Ah, sim! O reinado de Jesus irrompeu, e nada o fará retroceder. Aquele que vem é verdadeiramente bendito, posto que vencedor, e a sua paz se instaurará no lugar onde se faz mais urgente, no coração dos homens que a acolherem, ainda que em meio ao caos e à confusão de um mundo assolado pelas trevas. Sim, o maligno que jaz neste mundo já está derrotado e nada, coisa alguma neste mundo poderá reverter tal situação. É a maravilha da obra salvífica de Deus sendo perpetrada através do Filho Jesus Cristo e da qual eu e você somos beneficiários eternos. Este é o mistério do texto da entrada triunfal, com as suas ambiguidades, com a sua força e eloquência, com toda a graça de que nos fala, comunicando-nos algo deste maravilhoso momento ímpar e irrepetível da caminhada do Mestre Jesus, cujos impactos na história do mundo de cada um de nós se fazem sentir ainda hoje e se farão sentir eternamente. Amém. Que a bênção do bom Deus nos acompanhe e que ao contemplarmos este mistério que uma vez mais o sejamos capazes de acolher em nossos corações, para que nossas vidas se renovem e continuem a nos comunicar sempre esta novidade de vida que só Deus tem para nos dar. Seja Deus conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aproximando-se o término desta celebração, eu quero reforçar nesta hora de comunicações a semana que estamos vivenciando, a chamada Semana Santa ou Semana da Paixão do Senhor, ápice do calendário de celebrações litúrgicas da Igreja Cristã. Na próxima sexta-feira, dia 15 de abril, nós temos um encontro marcado aqui no santuário às 10h30 da manhã, sexta-feira da Paixão. É o dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estaremos aqui reunidos como família da fé, contemplando o mistério da morte do Salvador, meditando no significado da cruz do Gólgota para as nossas próprias vidas e sendo fortalecidos nesta fé salvífica que o próprio Deus nos deu por ação do seu Espírito e em nome de Jesus. E no domingo, os nossos corações estarão sobremodo alegres, comemorando a vitória da vida sobre a morte, pois aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. O domingo da ressurreição do Senhor, a Páscoa cristã,
que será celebrado aqui na nossa igreja desde as primeiras horas da manhã. Às 9 horas da manhã, você é o nosso convidado para estarmos juntos no salão social da igreja, partilhando o Café da Páscoa, esta tradicionalíssima refeição comunitária, cuja mesa é composta por aquilo que cada família trará de sua casa para compartilhar com os demais irmãos. Às 10 horas e 30 minutos, estaremos aqui no santuário para o culto do Senhor, cantando a ressurreição do Cristo, entoando aleluias, Cristo vive. No culto online desse dia, teremos ainda uma participação especialíssima do pregador convidado, o reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, trazendo-nos uma reflexão acerca do significado da Páscoa cristã para as nossas vidas. E à noite, às 18 horas, aqui no santuário também, no culto presencial, estaremos celebrando o culto do Senhor e ainda desfrutando da mesa eucarística, comungando no pão e no cálice, partilhando a santa ceia do nosso Deus. Programe-se, não fique de fora, participe e junte-se a nós na celebração desta Semana Santa. Destaco também que no próximo domingo, domingo da ressurreição do Senhor, celebração da Páscoa cristã, teremos no culto presencial das 10 horas e 30 minutos a participação especialíssima do Coro Aidéia Moraes, entoando a sua cantata pascal. Desta feita, o Glória, de Antônio Vivaldi, importantíssimo compositor do período barroco, uma das suas obras mais célebres, mais conhecidas, nas vozes do coro e contando ainda com a participação de alguns convidados muito especiais. Venha estar conosco se puder fazê-lo e desfrute você também deste momento sublime de enlevo artístico, mas acima de tudo, espiritual. Chegamos ao final desta celebração e eu convido você à oração final. Vamos falar com Deus usando as palavras aprendidas de Jesus, a chamada oração dominical ou prece do Pai Nosso. E ao final da mesma receberemos a bênção do Altíssimo. Feche os seus olhos, corações ao alto, falemos com Deus dizendo-lhe assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.